Aqui é a Helga. Eu quero aproveitar hoje que eu subi ao meu canal o vídeo das duas garotas que discursaram na ONU, uma em 1992 e a outra agora em 2019. A primeira, a canadense, como é que chama a menina? A canadense Severne. E a outra, a Greta, a famosíssima Greta, para ler este artigo do meio de comunicação Breitbart, que é em inglês, que relata como o cofundador do Greenpeace e ex-presidente do Greenpeace Canadá, Patrick Moore, né, falou que o aquecimento global é um engano empurrado por cientistas corruptos viciados em subsídios governamentais. Esse artigo foi publicado no dia 7 de março de 2019. E é o seguinte: ele, Patrick Moore, que foi cofundador e ex-presidente do Greenpeace Canadá, descreveu as maquinações cínicas e corruptas que impulsionam a narrativa do aquecimento global antropocêntrico, quer dizer, provocado pelo homem, e a mudança climática. Em uma entrevista na quarta-feira daquela semana, de 7 de março, com os apresentadores Rebecca Mansour e Joel Pollack, Moore explicou como o medo e a culpa são as alavancas, né, usadas pelos proponentes da mudança climática. O medo tem sido usado durante toda a história para ganhar controle sobre a mente das pessoas e suas carteiras e tudo mais. E a catástrofe climática é estritamente uma campanha de medo. Bom, medo e culpa. Você tem medo de estar matando suas crianças porque você está dirigindo seu carro com elas dentro e emitindo para a atmosfera um dióxido de carbono. Você sente-se culpado por fazer isso. Não há nenhuma motivação mais forte do que essas duas: medo e culpa. Os cientistas são cooptados e corrompidos por políticos e burocratas que investem no avanço da narrativa da mudança climática com a finalidade de centralizar cada vez mais poder político e controle, explica Moore. Moore nota como as companhias verdes parasitam os contribuintes através de regulações favoráveis a eles, né, essas companhias verdes. Eu vi isso acontecer aqui na Espanha. Durante o governo de Zapatero, a quantidade de regulação favorável às indústrias verdes era uma coisa impressionante e completamente irracional, porque a gente sabe que essas companhias verdes, muitas vezes elas não são nem, como é que se diz? Não trazem a solução desejada e são caríssimas. Tudo com dinheiro público, né? Subsidiadas realmente. E subsídios, como ele diz aqui, subsídios ostensivamente justificados pela narrativa antes mencionada, né? Que vai toda em cima dessa ameaça. Enquanto, né, todos eles, né, esse pessoal que se aproveita dessa narrativa, aproveita as proteções propagandísticas através dos meios de comunicação. Então você tem um movimento verde criando histórias que instilam medo no público. Você tem os meios de comunicação ecoando essas fake news, essas notícias falsas, repetindo uma e outra vez para todo mundo, dizendo a todo mundo que elas estão matando seus filhos. E então você tem os políticos verdes que estão comprando cientistas com o dinheiro do governo para produzir medo nessas pessoas, no público, em forma de materiais que aparentemente são científicos. E então vocês têm os negócios verdes, os rent seekers, que é gente que se aproveita das situações, né, para aumentar suas rendas, suas ganâncias, o dinheiro, através das situações, manipulando situações. E os capitalistas amiguetes, né, de quem está no poder no momento,
que estão levando vantagem desses subsídios massivos, dessas enormes isenções de impostos e os mandatos governamentais que requerem suas tecnologias, as tecnologias verdes, para fazer fortuna. Eles aproveitam para fazer fortuna. É um verdadeiro negócio da China. E então, claro, você tem os cientistas que estão desejando realmente, basicamente, aproveitar-se desses subsídios governamentais e acabam viciados nisso. Então, eles fazem tudo para não deixar o osso. Quando você fala sobre que 99% do consenso entre os cientistas acerca da mudança climática, quando você diz isso, isso é um número completamente ridículo e falso. 99% de consenso entre os cientistas, ridículo, completamente ridículo e um número falso. Mas a maioria dos cientistas, e coloca entre aspas, cientistas, estão empurrando essa teoria catastrófica e estão sendo pagos com dinheiro público, né? Não são pagos pela General Electric ou pela DuPont ou pela 3M, companhias privadas, né, para fazer essa investigação, né, essa pesquisa. Porque se estivessem sendo essas empresas privadas que eles estivessem pagando, essas companhias privadas esperam conseguir alguma coisa útil dessas pesquisas que podem ajudá-lo, né, a produzir um produto melhor e também, então, fazer aproveitar, quer dizer, ter benefícios monetários no final, porque o que o povo quer é isso, né? Sempre uma ideia melhor para construir o que seja. Mas a maioria do que esses assim chamados cientistas estão fazendo é simplesmente produzir mais medo, de forma que os políticos possam utilizá-lo, esse medo, para controlar a mente das pessoas e conseguir votos, porque algumas dessas pessoas estão convencidas: esse político pode salvar o meu filho dessa catástrofe, né? Desta desgraça certa, porque estão convencidos realmente de que existe o tal da mudança climática e do aquecimento global provocado pelo homem. A narrativa do aquecimento global antropogênico, na verdade é antropogênico e não antropocêntrico, como ele tinha colocado aqui. Eu realmente tinha pensado que não era antropocêntrico aqui, ó. É antropogênico, né? A narrativa do aquecimento global antropogênico ou da mudança climática é uma ameaça existencial à razão. A razão. Aquilo que eu falei no meu vídeo, que todo esse discurso dessas meninas é irracional. Uma coisa meramente emocional, total. Não é uma... com base na razão. E ele diz aqui, adverte Moore, é a maior mentira desde que as pessoas pensaram que a Terra estava no centro do universo. Isso é uma coisa daquela tipo Galileu. Se você se lembra, Galileu descobriu que o Sol era que estava no centro do sistema solar e que a Terra se rodava ao redor dele. Então ele foi sentenciado à morte pela Igreja Católica e só porque renunciou às suas ideias é que lhe foi permitido viver em casa em uma prisão domiciliar para o resto da sua vida. Bom, o cara não é muito católico, que se diga, não é religioso, pelo que ele já começou a dizer aqui. Inclusive tem algumas ideias dele aqui acerca da Igreja Católica que não são exatamente muito corretas. Bom, mas sigamos. Ele não é nem tem religião, pelo que nós vamos ver aqui no que ele diz depois. Mas tudo bem, é um cara que tem ideia de ciência, né? E sabe muito bem o que está dizendo. E sabe reconhecer uma coisa que qualquer pessoa... Eu não sou cientista, mas eu, pelo mero sentido comum, como a gente diz aqui em espanhol, pelo senso comum, você sabe que toda essa narrativa, toda essa retórica desse tal câmbio climático provocado pelo homem, aquecimento global, tudo isso é
totalmente desprovido de razão e cheio de emoção, de recurso a pieguice e tudo isso que eu já disse no meu vídeo anterior. Então, ele continua. Assim, então, isso foi lá pelo começo do que nós chamamos o iluminismo, ou a época da ilustração, quando a ciência tornou-se o modo pelo qual adquiria-se conhecimento em lugar de usar a superstição. Ele chama religião de superstição. A superstição em lugar de usar demônios invisíveis e o que fosse mais. Começamos a compreender que o que você tem é a observação dos eventos reais e então você tem que repetir essas observações uma e outra vez, e é isso basicamente o que significa o método científico. Mas essa abominação do que está ocorrendo hoje, no tema do clima, é a maior ameaça para a ilustração, a maior ameaça para o iluminismo, né, no sentido de que é a era da razão, né, que a gente estudou na escola, e sobre o qual eu falei, inclusive, em vários dos meus vídeos da série sobre os Illuminati. Vejam lá a minha série sobre os Illuminati. Eu falo desse Enlightenment, embora não cite em inglês. Bom, voltando aqui. Toda essa abominação que está ocorrendo hoje em dia com o tema do clima é a maior ameaça para a ilustração, para a razão, digamos aqui, que ocorreu desde Galileu, declara Moore. Nada mais chegou nunca mais perto disso, né, daquela situação de Galileu, do que isso que nós estamos vivendo agora, com essa coisa do clima. Essa é uma é a pior coisa que ocorreu para a ciência, na história da ciência. Veja como é grave o que nós estamos vivendo agora. Moore concluiu o seguinte: assumir a ciência com superstição e um tipo de combinação tóxica de religião e ideologia política. Não há verdade nisso. É um completo engano e um completo engano e enrolação, né? Então é muito importante a gente ter acesso a isso, a gente que vem denunciar, né? Eu acho esse artigo muito bom. O cara fundou o Greenpeace. Existe um vídeo de 5 minutos eu vou colocar na descrição deste meu vídeo, um vídeo de 5 minutos dele, do Patrick Moore, que eu vi há muitos anos, daquela coleção de vídeos da Prager University. Muito bom, porque ele explica bem direitinho por que ele saiu do Greenpeace. Quando ele fundou o Greenpeace, ele tinha motivações honestas, e depois o negócio foi dominado por essa história toda essa história aí mentirosa sobre o clima, e aí ele saltou fora. Bom, vou terminando por aqui. Se você gostou, dê um like. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. Compartilhe com seus amigos para ficarem ilustrados, enlightened, ilustrados com este artigo do Breitbart, que é um meio de comunicação muito bom para quem não conhece. Se você sabe inglês, leia e acompanhe esse e-mail, que é muito bom. Vou parando por aqui, até a próxima. Obrigada.